Existe uma fraqueza fundamental que derrubou mais reis, destruiu mais impérios e arruinou mais homens promissores do que qualquer exército invasor ou crise econômica global. E essa fraqueza não é a falta de inteligência, não é a falta de força física, e nem mesmo a falta de recursos financeiros, é a incapacidade absoluta e devastadora de controlar o próprio impulso de reagir. Vivemos em uma era desenhada milimetricamente para extrair reações de você o tempo todo, como se a sua mente fosse uma máquina de caça-níqueis onde o mundo puxa a alavanca e você cospe a sua energia vital desde o algoritmo das redes sociais, projetado para te indignar, até a provocação sutil do colega de trabalho que quer ver você perder a cabeça. Tudo é arquitetado para tirar você do seu centro de gravidade e fazer você entregar a única coisa que realmente possui, a sua energia emocional. Mas Maquiavel, o arquiteto do poder moderno, já alertava séculos atrás em seus escritos que o governante que se deixa levar por suas paixões momentâneas entrega as chaves do seu reino aos seus inimigos, porque no exato momento em que você reage, você se torna previsível, e a previsibilidade é o túmulo de qualquer estratégia. Pense agora com frieza em todas as vezes que você perdeu o respeito de alguém em sua vida. Não foi quando você cometeu um erro técnico ou quando lhe faltou conhecimento? Foi quando você perdeu a compostura? Foi quando você gritou porque estava com raiva e mostrou descontrole? Foi quando se justificou demais, porque estava inseguro e mostrou fraqueza? Foi quando chorou ou reclamou na frente de quem não merecia suas lágrimas e mostrou vulnerabilidade? O mundo não perdoa a falta de autocontrole. Ele olha para o homem que explode e vê uma criança grande que ainda não aprendeu a lidar com a frustração. Ele olha para o homem que se desespera e vê uma vítima em potencial, pronta para ser abatida. E Maquiavel entendia profundamente que a primeira regra para manter o poder é nunca deixar que saibam o que realmente te afeta. Porque se o seu inimigo descobre o que te irrita, ele passa a ter um controle remoto da sua mente. Ele aperta um botão e você explode. Ele aperta outro e você se entristece. Ele aperta um terceiro e você sente medo. Você deixa de ser o jogador sentado à mesa e vira a marionete dançando conforme a música estridente que os outros tocam. E essa é a verdade brutal e indigesta que você precisa engolir hoje. Se você não controla suas reações, você não é dono da sua vida. Você é apenas um passageiro no banco de trás sendo conduzido pelas circunstâncias e pelas provocações de pessoas que muitas vezes são inferiores a você em capacidade, mas superiores em controle emocional. E a virada de chave acontece quando você percebe que não reagir não é aceitar passivamente o desrespeito como muitos covardes acreditam muito. Pelo contrário, não reagir é a forma mais agressiva e violenta de desprezo que existe. Porque quando alguém tenta te atingir e encontra um muro de indiferença, essa pessoa entra em colapso cognitivo. Ela esperava o conflito para se alimentar da sua raiva. Ela esperava o drama para validar a própria existência medíocre, e você negou a ela esse alimento. Você a deixou faminta no vácuo da própria insignificância. E é exatamente aí que começa a construção da sua verdadeira autoridade. É nesse ponto que você para de ser um reflexo do ambiente e passa a ser a origem da gravidade, porque a maioria dos homens opera no modo espelho. Se alguém grita, eles gritam de volta. Se alguém ofende, eles ofendem de volta. Eles são escravos da ação alheia. Mas o homem que segue o código de Maquiavel quebra esse espelho. Ele absorve o caos e devolve silêncio. Ele absorve a ofensa e devolve um olhar analítico. Ele se torna um buraco negro, onde a energia negativa dos outros entra e desaparece sem causar efeito. E isso é aterrorizante para quem está acostumado a manipular os outros através da emoção. Mas para atingir esse nível de blindagem, que parece quase sobrenatural aos olhos dos despreparados, você precisa entender a diferença crucial e cirúrgica entre sentir e reagir.
Maquiavel nunca disse que o príncipe não deveria ter sentimentos. Ele sabia que somos humanos feitos de carne e osso e paixões. Mas ele dizia que o príncipe jamais deveria pautar suas ações pelo calor do momento, a virtude maquiavélica exige que você sinta a raiva queimar no estômago, sinta o medo gelar a espinha, sinta a ofensa tentar subir a garganta, mas que tenha a disciplina glacial de não deixar que nada disso transborde para a sua face ou para as suas palavras. É a arte de criar uma dissociação estratégica, onde você se divide em dois. O homem que sente e o homem que observa. Imagine que você está em uma reunião tensa e alguém tenta te diminuir na frente de todos, ou em um relacionamento, e olha a cena de cima como se fosse um filme. Ele vê a provocação, não como um ataque pessoal à sua honra, mas como um movimento tático no tabuleiro. Ele pensa: por que essa pessoa está fazendo isso agora? O que ela ganha se eu ficar bravo? O que eu perco se eu perder o controle? Qual é a intenção oculta por trás dessa frase? E nesse microsegundo de análise fria e distanciada, você vence a batalha antes mesmo dela começar. Porque enquanto o outro está operando no modo emocional quente, caótico e impulsivo, você está operando no modo racional frio e cirúrgico. E isso te dá uma vantagem absurda sobre qualquer oponente. As pessoas estão acostumadas com o roteiro padrão do bate-rebate. Elas jogam a pedra e esperam o vidro quebrar. Quando você não quebra, quando você mantém o olhar fixo e o semblante inalterado, você quebra o roteiro que elas tinham na cabeça, e isso gera um curto-circuito na estratégia delas. Isso gera medo. O tipo de medo respeitoso que se tem diante de algo que não se consegue decifrar ou prever. Porque o homem que não reage é um homem que não pode ser lido. E se você não pode ser lido, você não pode ser manipulado. Você se torna uma esfinge no meio de gente que não consegue segurar a própria língua. E essa postura exige que você mate o seu ego frágil todos os dias. Aquele ego infantil que precisa ter a última palavra para se sentir validado, aquele ego que precisa provar que está certo a qualquer custo. O maquiavelismo aplicado ensina que ter razão é irrelevante no jogo do poder. O que importa é ter o resultado. E muitas vezes o melhor resultado vem de engolir o orgulho momentâneo, deixar o outro achar que venceu a discussão verbal, apenas para que você possa vencer a guerra real no longo prazo, sem que ele perceba que foi derrotado. É a vitória silenciosa. Aquela que não precisa de plateia, mas que constrói impérios duradouros e sólidos enquanto os tolos gastam energia discutindo quem está certo. O sábio gasta energia construindo a armadilha onde o tolo vai cair sozinho, movido pela própria arrogância. E para dominar essa arte, você precisa treinar o seu corpo físico para não trair a sua mente. Você precisa treinar o seu rosto para se manter neutro, mesmo quando por dentro você quer destruir tudo. Você precisa treinar a sua voz para manter o tom baixo e firme, mesmo quando a vontade é gritar, porque a linguagem corporal da não-reação é tão importante quanto o silêncio. Um simples levantar de sobrancelha ou um suspiro impaciente já entrega que você foi afetado. E o objetivo é a impenetrabilidade total, ser como a água profunda, que na superfície parece calma, mas que nas profundezas esconde correntes mortais que ninguém consegue ver até que seja tarde demais. E aqui entramos no terreno mais perigoso e sofisticado dessa filosofia: o uso da não-reação como arma de ataque ativa. Maquiavel ensinava que é muito mais seguro ser temido do que amado, mas que, acima de tudo, deve-se evitar ser odiado, e o ódio muitas vezes nasce das reações desproporcionais e emocionais. Quando você aprende a não reagir, imediatamente, você ganha o poder supremo de escolher a resposta calculada. O tempo passa a trabalhar a seu favor e contra o seu adversário, enquanto o seu adversário está ansioso roendo as unhas esperando o seu contra-ataque, sofrendo na incerteza de não saber o que você vai fazer. Você está calmamente afiando a sua lâmina, escolhendo o momento exato e a intensidade exata da sua resposta.
Porque não reagir não significa não agir. Significa agir nos seus próprios termos e no seu próprio tempo. Imagine o poder de alguém te ofender gravemente e você esperar 3 dias para responder, não com raiva, mas com uma decisão fria e irrevogável que muda o destino daquela relação. A raiva é passageira e muitas vezes ridícula, mas as consequências de uma decisão fria são permanentes e assustadoras. E as pessoas sabem disso instintivamente. Elas temem muito mais o homem que fica em silêncio e pensa do que o homem que grita e esperneia. O homem que grita já gastou toda a sua munição. Ele já mostrou todas as suas cartas. O homem silencioso ainda está carregado. Ainda tem cartas na manga. E está pronto para disparar quando ninguém esperar. E essa imprevisibilidade é a essência do poder maquiavélico. Você mantém as pessoas ao seu redor em um estado de respeitosa tensão. Elas pisam em ovos perto de você, não porque você é um tirano descontrolado que grita à toa, mas porque elas sabem que você é um juiz implacável, que observa tudo e que não se deixa levar por desculpas esfarrapadas ou dramas emocionais. Você julga os fatos e não as intenções. E quando você remove a emoção da equação, a sua visão se torna cristalina. Você começa a ver quem realmente é leal e quem é apenas oportunista. Você vê quem está ao seu lado por respeito e quem está por interesse. E com essa clareza dolorosa, mas necessária, você pode fazer os cortes precisos na sua vida sem sentir culpa, porque a culpa é uma emoção reativa, usada para manipular os fracos, e você já transcendeu isso. Você opera agora pela lógica da eficiência e da autopreservação, entendendo que cada pessoa que consegue tirar você do sério é uma pessoa que tem poder sobre você, e um homem que busca ser inquebrável não pode se dar ao luxo de ter tantos donos espalhados por aí. Ele precisa recuperar a soberania sobre a própria mente, custe o que custar, e uma das técnicas mais poderosas desse arsenal é o uso do silêncio prolongado. Quando alguém te fizer uma pergunta idiota ou uma provocação disfarçada de piada, não responda imediatamente. Olhe nos olhos da pessoa e conte, mentalmente, até 3 em silêncio absoluto. Esse pequeno vácuo de tempo cria uma pressão psicológica insuportável no outro. Ele começa a se questionar: será que eu disse besteira? Será que ele percebeu minha intenção? E na maioria das vezes a própria pessoa vai começar a se justificar, a gaguejar ou a retirar o que disse, sem que você precise pronunciar uma única sílaba. Você usou o peso do nada para esmagar a tentativa de dominância do outro, e isso é a arte da guerra. Sem derramamento de sangue, é vencer pela postura, é vencer pela presença, é vencer pelo que você não faz, e não pelo que você faz. E no final dessa jornada árdua de autodomínio, você alcança o que os antigos chamavam de ataraxia, e o que Maquiavel chamaria de soberania absoluta. O estado em que o caos externo não afeta mais a sua ordem interna. Você se torna como um rochedo no meio do mar tempestuoso. As ondas batem com violência. A espuma sobe. O barulho é ensurdecedor. Os ventos tentam te derrubar. Mas a rocha permanece lá. Imóvel. Indiferente. Eterna. E essa solidez é magnética em um mundo líquido, onde ninguém sabe quem é onde. Os homens mudam de opinião conforme a moda do momento, e mudam de humor conforme o clima. Encontrar alguém que não reage, que não balança e que não se curva, é como encontrar um norte magnético em uma bússola quebrada. As pessoas vão começar a gravitar em torno de você, buscando a estabilidade que elas não têm e que desesperadamente desejam. Elas vão te procurar nos momentos de crise, porque sabem que você não vai entrar em pânico como os outros. Elas vão confiar segredos a você, porque sabem que você não vai fofocar no calor da emoção. Você se torna o pilar de sustentação do seu próprio mundo. E é nesse ponto que você entende a verdadeira liberdade que tanto procurou. A liberdade de não ser escravo dos eventos. A liberdade de olhar para um problema gigante
e não sentir ansiedade, apenas curiosidade fria sobre como resolver, a liberdade de olhar para uma ofensa pessoal e não sentir dor, apenas pena da fraqueza de quem ofendeu. Você se torna intocável, não porque se isolou do mundo em uma caverna, mas porque construiu uma fortaleza dentro de si, onde a opinião alheia não tem jurisdição e onde as emoções dos outros não têm permissão de entrada. E Maquiavel sorriria ao ver isso, porque ele sabia melhor do que ninguém que o verdadeiro príncipe não é aquele que conquista terras, exércitos ou riquezas, é aquele que conquista a si mesmo primeiro, porque de nada adianta governar o mundo inteiro se você não consegue governar a sua própria língua e o seu próprio temperamento. Então, a partir de hoje, faça um pacto de sangue com a sua própria consciência. Declare guerra total contra a sua reatividade. Cada vez que você sentir o impulso de explodir, de chorar, de reclamar ou de se justificar, pare, respire fundo e lembre-se que esse é o teste. É o teste definitivo que separa os meninos dos reis, os fracos dos perigosos, os passageiros dos motoristas. Escolha não reagir, escolha observar, escolha calcular, escolha o silêncio, escolha a estratégia e veja como o mundo inteiro começa a te tratar com a reverência devida a alguém que não pode ser controlado por nada nem por ninguém, além da sua própria vontade de ferro. Torne-se o mestre do seu destino, não através da força bruta, mas através da força inabalável de uma mente que aprendeu que o poder real não está no barulho que se faz, mas no silêncio que se sustenta e na capacidade de permanecer de pé quando todo o resto do mundo está caindo.